Aleluia. Hoje de manhã eu acordei com uma canção. Glória a Deus. Como você acordou hoje? Vi que era uma música do céu, Você acordou pois com Jesus? era Eu tenho certeza que acordou diferente. bem. Glória a Deus. Uma melodia que eu queria que jamais tivesse fim. Deus poderoso foi essa Me trazia paz na alma, no corpo e na mente. A verdade é que essa música falava aqui por dentro, me fazendo perguntas, como eu estou aqui. Então eu respondi: todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. Tenho que vencer o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer. Não olhar para as decepções, de cabeça erguida, confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero saber se você hoje acordou bem. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos acompanhando, que porventura se depararam aí com este canal. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que a paz de Cristo reine dentro de cada lar, cada família neste momento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos. Salmo 118, 24. Glória a Deus. Eu convido a você que está aí nos acompanhando, que não saia enquanto você não assistir esse vídeo completo, porque hoje nós iremos falar como disciplinar a sua criança, o seu filho adolescente, no Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro eu convido a você a se inscrever no nosso canal, a deixar um joinha, curtir, dar um like, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que está precisando de uma palavra amiga, de um apoio, de uma resposta de Deus. E eu peço a você que também faça um comentário aí, né? Para se interagir conosco, nos contar se está gostando, se não, se você realmente estava precisando de ouvir uma palavra, se você está precisando de uma oração, se você tem uma experiência a nos contar, faça um comentário aí que nós vamos estar aqui e junto vamos interceder uns pelos outros. Mas vamos primeiramente ouvir a palavra de Deus com o irmão Manuel. Glória a Jesus, da paz do Senhor, meus irmãos, amigos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo de número 6, do versículo de número 1, até o versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória A palavra de Deus nesta manhã nos diz da seguinte forma: Filhos, obedeceis vosso Pai no Senhor, pois isto é justo. Honrai o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vai bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, Pai, não provoquei a vosso filho a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra de hoje. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A palavra de Deus aqui no livro de Efésios, né? Ela é uma palavra abençoada para quem não sabe o que fazer quando a sua criança começa a dar trabalho, né? Às vezes os pais se desesperam, ficam pensando, este menino não muda, né, irmão Manel? Este menino é desobediente, este menino não me escuta. Eu quero dizer para você, não pense dessa forma, porque na palavra de Deus nós temos auxílio
para todas as coisas que nós precisamos, inclusive para nós educarmos os nossos filhos e ensinarmos eles na presença do Senhor Jesus Cristo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. E neste momento eu gostaria de dizer a todos que estão nos acompanhando através deste canal Glória a que Jesus, todas as aleluia. coisas são possíveis, né? Quanto nós entregamos primeiramente as nossas causas nas mãos do Senhor. Então, se você está passando por dificuldade com seus filhos, entregue eles nas mãos do Senhor. Tire um período do dia para fazer uma campanha por ele, né, para interceder, seja campanha de libertação, seja campanha de cura, seja campanha de provisão do primeiro emprego, seja campanha de problemas familiares. Talvez você já tenha filhos casados, mas que estejam passando por problemas na família. Saiba você que o Senhor Jesus Cristo tudo resolve, porque Ele é o nosso ajudador. Glória a Deus. E eu também vou passar a palavra para o irmão Manuel, porque hoje ele vai estar falando como disciplinar os filhos no Senhor, porque esse é o objetivo desse canal, é ajudar você a fazer todos os dias de manhã o seu culto doméstico matinal, diário com Deus. E isso é muito bom quando você consegue reunir os filhos, né? Atrair eles para estar junto de você e juntos adorar um só Deus, um só Espírito. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Manuel? A paz do Senhor, meus irmãos, Aleluia, amigos, louvado glória a seja o nome do Jesus. Senhor. Que Deus continue nos abençoando, Glória a guardando e Deus. protegendo a nossa família e as nossas vidas. Que a nossa família esteja cercada pelo grande amor e proteção divina de Deus. Que é a vontade de Deus que nós estejamos diante de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui uma palavra. A gente já leu a verdade em Efésios, mas eu quero, com esta palavra, eu quero dizer aos irmãos, antes de mais nada, de tudo que nós temos que guardar, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. E saber que a nossa família, ainda mais que a gente luta, tenta para ser uma família perfeita, uma família que não haja grandes conflitos entre os familiares, mas sempre vai haver, porque não existe uma família perfeita. Existem pessoas que sabem aplicar a disciplina, aplicar e passar pelas diversidades, guardando na palavra de Deus e observando ela, para que ela não tome rumo errado, mas que volte para o caminho certo, que é a palavra de Deus. Aqui na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários versículos sobre como devemos estar na presença de Deus. E aqui eu encontrei esse versículo aqui no livro de Provérbios, que ele diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, o Senhor repreende e ama aquele que ama, aquele que ele ama. E assim o pai também, ele repreende ao filho a quem ele quer bem. Então, para o bem de nossos filhos, nós devemos repreender. E a correção nunca se torna enfadonha, para que nós repetimos cada manhã, cada dia, aquele que a gente vê que é o melhor para a nossa família e para os nossos filhos. Então, a gente tem que cucar, bater na cabeça todos os dias esta palavra. Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria. É bom isso. Então, quando você começa a ensinar, começa a explicar, começa a trazer ele para dentro da palavra, mas ele não está indo. Mas não importa você falar uma vez, 2 vezes,
ele não ouviu, a criança não ouviu, você tem que ir buscar a ajuda do céu, a ajuda de Deus para isso, e também a ajuda humana. A palavra de Deus, ela nunca deixa que nós deixamos nosso filho criado a léu. Não. Primeiro ele disse que é para nós inculcar essa palavra na cabeça dele, andando, deitado, no caminho, para a gente ensinar a palavra de Deus para ele. Segundo momento, que a gente, se for dar um castigo, corrigir com vara, uma disciplina com vara, também não está fora da palavra de Deus, só não deve exagerar, só não deve ser aquele que vai espancar, mas para corrigir, para ensinar, para educar, para colocar, para mostrar para ele que tem verdade, que o erro, ele gera, o erro, ele gera ele gera difícil, ele gera intolerância na sociedade, no meio de todos nós precisamos que ele veja o que a palavra de Deus diz a respeito dele. Em segundo lugar, devemos demonstrar na Bíblia Sagrada que ele deve o respeito, a honra ao vosso pai. E honrar o pai e a mãe não é apenas porque a Bíblia está dizendo, é o mandamento de Deus para com os seres humanos, e os filhos, nós como filhos, devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, porque há bênção sobre isso. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento como promessa, e para que nós temos longa magnitude de vida, temos vida longa na presença de Deus, e para que tudo vai bem. Tudo vai bem. Um filho obediente, ele traz bênção do céu para a vida dele. É diferente do filho desobediente. Ele traz tanto tristeza para os pais, mas também carrega maldição para si, aonde os seus dias são abreviados, aonde tudo que ele faz geralmente não dá certo, porque vai aquele dia bem difícil. E outra palavra que a gente traz, outro momento, é que os pais também não devem ser aqueles pais que usam palavras negativas, palavras que vão, como é que a gente pode dizer? Palavras de maldição, aqueles palavrões, chama os filhos, chama para as filhas, demonstra uma vida sem futuro, sem alguma coisa assim diante dos filhos, porque é tua palavra, Pai. Você é um sacerdote do teu lar. Você é um homem que está como homem de Deus para ensinar e levar os seus filhos adiante, a ser vencedores, ser construtores de vida, de família, no meio da sociedade. Lembra sempre que você está criando o melhor. Deus te deu o melhor para você criar o melhor para a sociedade. E essa sociedade vai precisar dos seus filhos. Você não pode amaldiçoar ele com palavras negativas. Certo que muitas vezes ele erra, como nós também erramos quando nós éramos crianças, como nossos pais também se aborreceram com nós, mas nós temos que lembrar sempre que agora nós conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos abençoar os nossos filhos. E o que sai da tua boca é como que Deus estivesse falando para ele. Você vai querer um filho, você vai querer um filho amaldiçoado ou um filho abençoado na presença de Deus? Você vai querer um filho construtor, que constrói uma sociedade, uma família, que vence na vida, ou você vai querer um filho derrotado? Então aí está uma análise para a gente fazer, e por isso nós devemos abençoar os nossos filhos, abençoar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, proferir palavras de bênção. E por que muitas vezes a gente encontra muitas pessoas que o menino comete um erro, comete uma falha, ainda é criança, ainda de 2, 3 anos de idade, que ainda não tem uma maturidade para saber definir o certo, bem e o errado, aí eles começam a xingar, começam a fazer palavrão, porque não conhecem a palavra de Deus. Quando ele começar a
conhecer a palavra de Deus, ele vai colocar, vai ler, vai estudar a palavra de Deus, vai colocar dentro do seu coração. E o próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, cheio de bênçãos, cheio de gratidão, cheio de vitória, cheio de tudo aquilo, lembrando que Deus está no controle de tudo, então, mais que seu filho seja, vamos dizer, autista, vamos dizer alguma coisa, mas você vai adorar a Deus, vai agradecer a Deus, porque Deus te deu algo especial para você. Seu filho não é não é um peso, não é uma carga, não é amaldiçoado. Seu filho é bênção de Deus. A palavra de Deus diz que é bem-aventurado os seus filhos, são como fruto de oliveira à volta de sua mesa. Então, eles são bênção do céu, são herança do Senhor te deu para a tua vida. Então, você, cada dia que você passar lá em casa, na família, no lar, onde você estiver, passando dificuldade, mas levante a sua voz, brada dentro do seu coração, grita bem alto, a minha casa é uma casa de bênção, a minha casa é uma casa de vitória, a minha casa, meus filhos são herança do Senhor, são fruto que o Senhor me deu, são a árvore frutífera diante da presença de Deus. Então, isto vai fazer cada dia com que os seus filhos criem ânimo e criem palavras positivas diante dele e vão em frente para vencer, porque ele tem um pai, tem uma mãe que está abençoando a cada dia, que está protegendo a cada Glória dia, a que está Deus, derramando aleluia. do céu o maná, o óleo sagrado, o santo de Deus na vida deles, e onde eles andavam vão ser protegidos e vão estar ali seguro, porque ele tem um pai, tem uma mãe que ali diz para eles que eles são alguém especial na face da terra e que eles Glória a vieram para Deus. vencer e ser vencedores. E você também pai, você também vó, você é avô, você também é um vencedor. Ah, mas eu não tenho muitos bens, mas você tem a vida. Você gerou vidas. Você deu prosperidade para o reino do céu, que é teu filho, é teu neto, Glória a é Deus. teus parentes que estão ali. Então, você é bênção do céu. Que Deus continue te abençoando, a tua casa, a sua família, o seu lar. E lembre Deus sempre maravilhoso. de levantar as mãos para o céu e agradecer. Se errou, irmão, se eu errou, corrija. Corrija com amor, corrija com decência. Se for preciso, pegar o cinto, mas não exagere. Sempre com amor, sempre com misericórdia, para que Deus opere nas vossas vidas e no seu lar e aonde você estiver. Amém? Que Deus te Glória a abençoe Deus, e te aleluia. guarde na paz de Cristo. Glória a Deus. Vale a pena ressaltar, irmão Manuel, que assim como nós, eles também são cidadãos, né, representantes do céu aqui na terra. Verdade. Então, a primeira dica que você tem que fazer é pegar a sua criança, seu adolescente, né, o seu pré-jovem ali, e sentar com ele e focar dentro dos olhos dele, olhar bem dentro dos olhos dele e mostrar para ele, dentro da palavra de Deus, o que a Bíblia nos ordena, né? Porque quando eu falo para ele que o primeiro mandamento com promessa é honrar o teu pai e a tua mãe, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer ele ler, eu tenho que fazer ele refletir no que ele está vendo ali na Bíblia Sagrada. Porque muitas das vezes eu só sou que falo algumas palavras e ele fazer de conta que ouvi pode não surtir efeito, mas ele ali na prática lendo ele vai poder contemplar com seus próprios olhos o que está escrito na palavra de Deus. Você tem que mostrar para ele onde está escrito essas passagens que fala diretamente para os filhos, né? Efésios 6 é uma passagem maravilhosa para você falar. Aí você vai mostrar para ele que os filhos são herança do Senhor aqui na terra, né?
ele aqui na terra, ele tem que entender isso, que um dia ele vai subir também, assim como nós, ele tem que desejar salvação, tem que desejar a sua morada lá no céu, que Cristo foi preparar. Mas isso você tem que ter um mínimo de um pouco de tempo para sentar com ele e focar bem dentro dos olhos dele e fazer ele sentir que ele tem que trazer para si essa responsabilidade, esse compromisso, né, de ser obediente, porque obedecer é um mandamento de Deus para os filhos. Irmã, você está falando isso porque você não sabe. Meu filho é autista, eu não consigo nem me aproximar porque ele não gosta de toque, eu não consigo nem me comunicar porque ele não para, ele tem também, junto do autismo, déficit de atenção e outras coisas mais. Mas eu quero que você compreenda uma coisa: aonde a palavra de Deus chega, tem tranquilidade. Aonde a palavra de Deus entra no coração, que a palavra de Deus entra, o Senhor vai fazendo a limpeza, vai tirando todo o empecilho, tudo aquilo que esteja atrapalhando. Por mais que você está tendo dificuldade com o comportamento dos seus filhos, mas isso não impede de você insistir na qualidade de vida, tanto material como espiritual, do seu filho. O que você não pode é desistir, porque é todos os dias nós temos que exercitar esse processo, né, de disciplinar, de educar, de explicar, repetir quantas vezes for necessário, de mostrar dentro da palavra de Deus, porque vai chegar a hora que o Senhor Jesus Cristo vai te honrar e vai abençoar tanto a tua família, tanto os teus filhos, como os filhos dos teus filhos serão abençoados. Glória a Então é Jesus. possível, sim, manter filhos disciplinados no Senhor, porque Ele é fiel para nos ajudar. E este é o motivo, né? Esse é um dos objetivos do culto doméstico no lar, café matinal, diário com Deus. É ensinar você a praticar rotineiramente o culto doméstico de forma prazerosa, com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Jesus. Neste momento, nós vamos E orar. Pode falar, irmã olha, e Manela? não esquecer, nunca devemos achar que é um peso ensinar a palavra de Deus ou insistir na palavra de Deus. A palavra Glória a de Deus Deus, é que vai aleluia, libertar, louvado seja o porque teu nome ela é para que sempre. traz a lei para nós, as instruções Glória a de Deus, como nós aleluia. caminhar. Tudo que nós falarmos, que nós dissemos, nós temos que mostrar dentro da palavra de Deus. E não vai sentir assim vergonhoso e não estou agindo com a palavra de Deus. Mas ela é que vai redimir o homem na presença de Deus, né, irmã Maria? E para É nossos verdade. filhos, nós podemos trazer mesmo para o nosso filho e não deixar só para a escola bíblica dominical, porque o tempo é muito resumido na escola bíblica dominical, né? Mas em casa, Não você deixar tira um para a tempinho aí, sociedade, né, irmã Manela? nem para a sociedade. Aquilo que é para você fazer enquanto família, não, a sociedade não vai fazer por você. A escola não vai fazer, a igreja não vai fazer. Eles vão fazer até um certo ponto. Mas tem coisas que é você mesmo. É o pai, é a mãe que tem que segurar na mão do filho, tem que focar os olhos, olho no olho, tem que ensinar a palavra, orar a Deus e esperar o resultado. Uma boa semente plantada num bom lugar, ela dá bons frutos. Uma Glória a semente Jesus. plantada numa terra boa, ela dá tantos frutos que a tendência é cada vez mais melhorar os frutos. Então, tudo depende de você. O sucesso do seu filho, da sua filha, do seu neto, está nas suas mãos. Embora os problemas tenham sido muito, mas saiba que Deus lhe chamou porque você tem capacidade. Nunca se esqueça disso. Deus só dá
aquilo que nós suportamos. Ele não nos dá prova além da que nós não possamos aguentar. Ele só dá provas que nós podemos e suportamos. Então, ter um filho, ser uma mãe atípica, ter um filho autista, um filho desobediente, um filho usuário de droga, né? Ter um filho que desde novo se envolve com coisas erradas, com mulheradas da vida, isso daí é muito ruim. Mas o Senhor, Ele sabe o momento certo de trazer a libertação para a tua família, para o teu lar, para a vida do teu filho, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele não é injusto É verdade. com aqueles que buscam Ele de coração puro, reto e sincero, como diz na sua palavra. Ele procura os verdadeiros adoradores. Muita gente interpreta esse versículo que ele está por aí procurando cantores, né? Pessoas que estejam cantando aleatoriamente. Não. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você é um adorador de Deus, se você é um servo de Deus, tenha certeza que tem vitória para você e para a sua família. Vamos orar com o irmão Manuel. Glória a Jesus. Vamos orar encerrando nesse momento. Não Glória a esqueça Jesus. de compartilhar o nosso Aleluia. vídeo e se inscrever no canal. Glória a Jesus. Aleluia, É isso aí, meus Jesus. irmãos. Dá uma força para que o canal chegue mais Deus pessoas. Orando. maravilhoso. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai querido, te louvamos, te Muito agradecemos obrigada, por meu esta Pai, por oportunidade. tudo neste momento. Abençoa Queremos cada um te dos nossos agradecer, amigos, irmãos, Pai queremos querido, bendizer que passa o por teu santo dificuldade, nome, Senhor meu amado, na família. Mas estende Oh, vossas glória a mãos Deus, para aleluia, abençoar, guardar, Jesus. proteger. Esteja, Pai querido, Em eles dando nome de Jesus, sabedoria Deus e amado, graça queremos te para que eles agradecer possam por cumprir tudo, também a sua missão na em face da nome de terra. Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Jesus. Graças a Deus.